Durante um ano inteiro, Renata continuou vivendo, mas não da forma que as pessoas imaginavam. Ela trabalhava, conversava, respondia quando falavam com ela. Mas por dentro, era como se tudo tivesse parado no dia em que Bruno partiu. Não era só saudade. Era ausência em cada detalhe. No silêncio da casa, no lado vazio da cama, no café que ela ainda preparava para dois, mesmo sabendo que ninguém mais iria sentar à mesa. As pessoas tentavam ajudar, diziam que o tempo curava, que ela precisava seguir em frente, mas nenhuma palavra parecia alcançar o lugar onde a dor realmente estava. E com o passar dos meses, nem todos ao redor continuaram compreensivos. Alguns começaram a dizer que já era demais, que aquilo já tinha passado do tempo, que ela precisava reagir. Até que, exatamente um ano depois de enterrá-lo, algo inesperado chegou. Uma carta, escrita por Bruno, antes de partir, e o que estava ali dentro não apenas tocaria o coração de Renata, mas mudaria completamente o rumo da sua vida. Renata sempre acreditou que algumas pessoas entram na nossa vida por um motivo maior. Não era algo que ela dizia em voz alta o tempo todo, mas era algo que ela sentia. Desde muito nova, ela percebia que certos encontros não eram por acaso, como se existisse um fio invisível ligando histórias, aproximando caminhos, conectando destinos que de alguma forma já estavam marcados. E foi exatamente assim que ela passou a enxergar o dia em que conheceu Bruno. Não houve nada grandioso naquele momento, nenhuma cena perfeita, nenhum detalhe extraordinário. Era só mais um começo de ano, em uma sala cheia de alunos, com conversas paralelas e aquela sensação de rotina recomeçando. Mas ainda assim, algo era diferente. Bruno havia acabado de chegar, vinha de outra cidade, sem amigos, sem referências, tentando entender aquele novo ambiente. Ele não chamava atenção, não fazia esforço para isso, mas havia algo no jeito dele que não passava despercebido para quem realmente observava. E Renata observava. Foi ela quem se aproximou, quem quebrou o silêncio, quem decidiu, de forma simples, que ele não ficaria sozinho naquele lugar. O que começou como uma conversa tímida, acabou se tornando o início de algo que mudaria completamente a vida dos dois. E talvez você já tenha vivido algo assim, um encontro que parecia pequeno, mas que com o tempo se revelou essencial. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida por destino ou tudo é coincidência? Porque o que Renata ainda não sabia é que aquela história, que começava de forma tão leve, ainda passaria por momentos que colocariam tudo à prova. E nem todos ao redor entenderiam o que ela estava vivendo, principalmente quando a dor chegasse. Renata nunca esqueceu o dia em que viu Bruno pela primeira vez. Não porque tivesse acontecido algo marcante para os outros, mas porque para ela havia algo diferente naquele instante simples. Ele estava sentado no fundo da sala, em silêncio, observando tudo ao redor com um certo cuidado. Não parecia deslocado, mas também não parecia pertencente. Era como alguém que ainda estava tentando entender onde se encaixava. Renata percebeu aquilo imediatamente. Sempre teve esse olhar atento para o que passava despercebido. Pessoas quietas, silêncios longos, presenças que não pediam atenção, mas ainda assim diziam muito. No intervalo, ela se aproximou sem pensar demais. Você é novo aqui, né? Bruno levantou o olhar, um pouco surpreso. Demorou um segundo para responder, como se não estivesse acostumado com alguém puxando conversa daquele jeito. Só cheguei essa semana. Ela sorriu de forma simples, sem forçar simpatia. Se quiser, eu te mostro como funcionam as coisas por aqui. Ele concordou com um leve aceno, e naquele momento algo começou. Nos dias seguintes, Renata passou a incluí-lo naturalmente na sua rotina. Sentavam juntos, conversavam nos intervalos. Ela o apresentava para algumas pessoas, explicava detalhes da escola. Fazia com que ele se sentisse parte daquele lugar. Bruno falava pouco, mas ouvia com atenção, e aos poucos começou a se soltar. O que começou como um gesto simples de acolhimento se transformou em presença constante. Eles passaram a se encontrar todos os dias, antes da aula, durante o intervalo, na saída.
Dividiam conversas, risadas discretas e até silêncios que não incomodavam. Para Renata, aquilo já tinha um significado maior desde o início, mas ela não tinha pressa de nomear. Bruno, com o tempo, fez outras amizades. Se integrou, encontrou seu espaço. Mas havia algo que nunca mudou. Ele sempre voltava para ela. Era com Renata que ele se sentia realmente à vontade. Era com ela que as conversas fluíam sem esforço. Era com ela que o tempo parecia passar diferente. Com o passar dos meses, aquela proximidade começou a se transformar. Não houve um momento exato em que tudo mudou. Não houve uma declaração planejada ou um gesto grandioso. Foi algo natural, construído dia após dia. Quando começaram a namorar, ninguém ao redor se surpreendeu. Para quem observava, aquilo já era evidente havia muito tempo. Eles eram inseparáveis, mas não de uma forma exagerada ou sufocante. Não havia cobranças constantes, nem inseguranças que desgastavam. O que existia entre eles era leve, firme e sincero. Renata nunca precisou disputar espaço na vida dele. Bruno nunca precisou provar nada para permanecer ao lado dela. Eles simplesmente estavam ali, um para o outro. Com o tempo, começaram a compartilhar não apenas o presente, mas também o futuro. Falavam sobre planos, sobre caminhos, sobre a vida que queriam construir. Ambos passaram a frequentar a mesma igreja, não por influência um do outro, mas porque encontraram ali valores que faziam sentido para os dois. Havia algo em comum na forma como enxergavam o mundo, o compromisso com a fé, o desejo de fazer as coisas da maneira certa. Aquilo fortaleceu ainda mais o que já existia. O relacionamento deles cresceu com base em respeito, companheirismo e uma escolha consciente de permanecer juntos. Renata, anos depois, admitiria algo que nunca havia dito naquela época. Ela não escolheu o curso de enfermagem apenas por vocação. Escolheu porque Bruno também havia escolhido. Para ela fazia sentido dividir não só a vida pessoal, mas também os caminhos, ter mais tempo juntos, mais assuntos em comum, mais motivos para caminhar lado a lado. E para ela, isso nunca foi um peso. Era uma escolha feita com amor. Antes mesmo de iniciarem a faculdade, tomaram uma decisão que muitos considerariam precipitada. Eles se casaram, mas para os dois não havia dúvida. Não era impulso, era convicção. Eles queriam construir uma vida juntos desde o início, da forma que acreditavam ser correta, com respeito, com compromisso e com um tipo de amor que não precisava de aprovação externa. Casaram-se puros, mantendo aquilo que acreditavam ser importante não apenas como regra, mas como valor. E começaram a vida a dois. Nos primeiros meses, tudo era simples, pequeno, mas completo. A rotina era formada por detalhes que na época pareciam comuns. Conversas na cozinha, planos para o futuro. Risadas sem motivo específico. Renata ainda se lembraria, muito tempo depois, de como era acordar ao lado dele e sentir que tudo estava no lugar certo. Porque naquele momento ela realmente acreditava que aquela vida seguiria assim, estável, segura compartilhada. Ela não fazia ideia de que, em algum ponto daquele caminho, tudo seria interrompido de forma brusca e que aquelas memórias simples seriam, um dia, o que mais doeria lembrar. Os primeiros anos de casamento foram exatamente como Renata imaginava, simples, mas cheios de significado. Eles não tinham muito. O apartamento era pequeno, os móveis eram poucos e muitas coisas ainda eram improvisadas. Mas nada disso parecia importar, havia paz. A rotina era construída aos poucos. Acordavam cedo, dividiam tarefas, estudavam juntos, iam para a faculdade lado a lado. À noite, voltavam cansados, mas ainda encontravam tempo para conversar, para rir de coisas simples, para planejar o futuro. Era uma vida comum e justamente por isso era perfeita para eles. Durante o curso de enfermagem, enfrentaram dificuldades como qualquer outro estudante, provas, estágios, noites mal dormidas. Mas havia algo que tornava tudo mais leve. Eles estavam juntos.
Renata, mesmo sabendo que não havia escolhido aquele caminho por vocação desde o início, se dedicava, porque com o tempo passou a encontrar sentido naquilo também. Cuidar de pessoas, estar presente em momentos difíceis, fazer diferença na vida de alguém. E, principalmente, dividir tudo isso com Bruno. Ele, por outro lado, parecia ter nascido para aquilo. Tinha paciência, sensibilidade e um cuidado natural com as pessoas. Era respeitado pelos colegas e admirado pelos professores. Renata gostava de observá-lo durante os estágios. Gostava de ver como ele tratava cada paciente com atenção, como se cada história fosse única. Aquilo só aumentava o amor que ela sentia. Depois de formados, conseguiram um emprego no mesmo hospital, não no mesmo setor, mas próximos o suficiente para se encontrarem com frequência. Às vezes, bastava um olhar no corredor, um sorriso rápido, um pequeno gesto, para lembrar que estavam juntos naquela caminhada. A vida seguia, e por um tempo nada parecia fora do lugar. Até que pequenas coisas começaram a mudar. No início, foram detalhes quase imperceptíveis. Bruno chegava mais cansado do que o normal. Às vezes, reclamava de dores que não sabia explicar. Dizia que era apenas desgaste, rotina pesada, excesso de trabalho. Renata acreditou. Mas com o passar dos dias, aquilo deixou de ser apenas cansaço. Ele começou a perder peso. O semblante já não era o mesmo. O olhar, antes tranquilo, carregava algo diferente. Um tipo de silêncio que não existia antes. Ela percebeu. E dessa vez não ignorou. Bruno, isso não está normal. Ele tentou tranquilizá-la. Disse que iria ver que não era nada sério. Mas havia algo na forma como evitava o assunto que deixava Renata inquieta. Até que veio o diagnóstico. Aquela sala parecia pequena demais para o que estava acontecendo. As palavras do médico eram claras, mas demoraram a fazer sentido. Renata ouviu tudo como se estivesse distante, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Mas não estava, era com eles. A doença era agressiva avançada. E o tempo não estava ao lado deles. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Hospitais deixaram de ser apenas local de trabalho. Passaram a ser lugar de espera. De incerteza, de medo, Renata deixou de ser apenas enfermeira. Tornou-se acompanhante, apoio, força quando nem ela mesma tinha forças. Bruno, mesmo diante de tudo, permanecia sereno. Não negava a gravidade, não fingia que estava tudo bem, mas também não se entregava ao desespero. Havia uma calma nele que Renata não conseguia entender. E isso, de certa forma, a sustentava. Durante aqueles 3 meses, ela fez tudo o que podia. Esteve presente em cada consulta, em cada exame, em cada momento difícil. Tentava ser forte, mesmo quando sentia que estava desmoronando por dentro. Houve dias bons, pequenos sinais de esperança, momentos em que parecia que tudo poderia mudar. Mas também houve dias em que a realidade se impunha com força. E com o tempo ficou impossível negar. Bruno estava partindo. Na última semana, ele já não tinha a mesma energia. Falava menos. Passava mais tempo em silêncio, como alguém que estava aos poucos se despedindo de tudo. Renata permaneceu ao lado dele em todos os momentos. Segurava sua mão, conversava. Mesmo quando ele não respondia muito, tentava manter tudo o mais normal possível, mesmo sabendo que nada ali era normal. Em uma das últimas noites, ele reuniu forças para falar com ela. Não foi uma conversa longa, nem cheia de explicações, mas foi suficiente. Ele falou com calma, com um olhar que misturava tristeza e paz. Disse que a amava, que tudo o que viveram foi real, que aqueles anos ao lado dela foram os melhores da vida dele. Renata tentou interromper. Não queria ouvir aquilo, não queria aceitar o que aquelas palavras significavam. Mas ele insistiu, com delicadeza, como alguém que sabia que precisava dizer. E mesmo sem entender completamente naquele momento, aquelas palavras ficaram. 3 meses após o diagnóstico, Bruno descansou. Sem alarde, sem luta visível no final, apenas partiu.
e levou com ele uma parte de Renata, que naquele instante ela não sabia se um dia conseguiria recuperar. O mundo não parou no dia em que Bruno partiu. O hospital continuou funcionando. As pessoas continuaram vivendo, as ruas continuaram cheias, tudo seguia no mesmo ritmo de sempre, menos Renata. Nos primeiros dias, ela mal conseguia distinguir o tempo. As horas passavam sem forma. As noites eram longas demais e as manhãs chegavam sem qualquer sentido. A casa, que antes parecia pequena demais para o amor dos dois, agora era grande demais para o silêncio que ficou. O lugar dele, a mesa, continuava vazio. O lado da cama permanecia intacto. As coisas dele estavam exatamente onde ele havia deixado. Renata não teve coragem de mexer em nada. Era como se, ao manter tudo ali, ela pudesse impedir que a ausência se tornasse definitiva. Ela tirou 1 mês de licença do hospital. No começo, as pessoas ligavam, mandavam mensagens, apareciam com palavras de consolo, diziam que estavam ali, que ela não estava sozinha, que o tempo ajudaria. Renata ouvia, mas nada ficava. As palavras entravam por um lado e saíam pelo outro, sem alcançar o lugar onde a dor realmente existia. Ela agradecia, mas por dentro não sentia nada além de um cansaço profundo. Não era um cansaço físico, era algo mais pesado. Como se viver tivesse se tornado um esforço constante. Durante aquele mês, ela praticamente não saiu de casa. Não tinha vontade de ver ninguém, não queria conversar. Não queria explicar o que sentia, porque nem ela mesma conseguia explicar. Às vezes, sentava no sofá e ficava olhando para o vazio por longos minutos. Em outras, caminhava pela casa sem rumo, tocando objetos, revivendo lembranças. Havia dias em que ela falava com ele, em voz baixa, como se ele ainda pudesse ouvir. Você lembra quando a gente... Começava, mas não terminava. As frases ficavam pela metade, assim como tudo dentro dela. Quando o período de licença terminou, Renata voltou ao hospital. Não porque se sentia pronta, mas porque precisava funcionar. Os primeiros dias foram difíceis. O ambiente que antes era familiar agora parecia estranho. Cada corredor, cada sala, cada detalhe carregava lembranças. Alguns colegas a recebiam com cuidado excessivo. Falavam baixo, evitavam tocar no assunto, como se qualquer palavra pudesse quebrá-la. Outros tentavam agir normalmente, como se isso ajudasse. Mas havia também quem não soubesse lidar. E entre essas pessoas estava Patrícia. Patrícia era enfermeira no mesmo hospital, competente, direta e conhecida por não ter muita paciência com questões emocionais. Para ela, trabalho era trabalho. E sentimentos deveriam ficar do lado de fora. No início, ela não dizia nada diretamente a Renata, mas comentava com outros colegas. Dizia que já fazia tempo, que todo mundo já tinha passado por perdas na vida, que não dava para ficar presa nisso para sempre. As palavras chegavam até Renata, mesmo quando não eram ditas na frente dela, e aos poucos aquilo começou a pesar. Em um dos plantões, uma outra enfermeira, Juliana, uma das poucas que ainda tentava se aproximar, decidiu conversar com Renata. Ela se aproximou com cuidado. Eu sei que você está sofrendo. Renata levantou o olhar lentamente. Havia algo ali que Juliana não esperava. Não era apenas tristeza, era cansaço. E naquele momento, algo dentro dela rompeu. Você sabe? A voz saiu mais firme do que o esperado. Juliana hesitou. Eu só queria dizer que... Renata a interrompeu. Como você saberia? O tom não era alto, mas era pesado. Você não faz a menor ideia. O ambiente ao redor pareceu ficar mais silencioso. Você não sabe como é perder o amor da sua vida para uma doença. Continuou com os olhos fixos nela. Quando seu plantão acaba, você vai embora e dorme ao lado do seu marido. Juliana ficou sem reação. Como você tem coragem de dizer que sabe? Um silêncio desconfortável tomou conta do espaço. Você não sabe de nada. Juliana abaixou o olhar. Eu só queria ajudar. Renata respirou fundo, como se cada palavra exigisse esforço. Você ajuda ficando longe de mim. Depois disso, se afastou. E deixou para trás não apenas Juliana, mas qualquer tentativa de aproximação.
Os dias seguintes foram ainda mais silenciosos. Renata fazia o que precisava ser feito. Cumpria suas funções. Atendia pacientes, respondia quando necessário. Mas não se envolvia, não conversava, não se abria. Era como se estivesse ali, mas não completamente. Uma presença funcional, nada mais. Com o passar do tempo, até mesmo aqueles que tentavam ajudar começaram a se afastar. E Patrícia, observando tudo aquilo, reforçava suas opiniões. Para ela, aquilo já tinha passado do limite. Mas o que ela ainda não sabia era que existem dores que não podem ser medidas por quem nunca amou daquela forma. E que, às vezes, a vida encontra um jeito de ensinar, mesmo para quem acha que já entendeu tudo. O tempo passou. 1 mês virou 3, 3 viraram 6. E quando Renata percebeu, 1 ano havia se completado desde o dia em que Bruno partiu. Nada tinha realmente mudado. Ela havia voltado ao trabalho, retomado parte da rotina, aprendido a cumprir suas obrigações sem falhar. Para quem olhava de fora, parecia que ela estava seguindo em frente, mas não estava. Era apenas uma versão funcional de alguém que já não se reconhecia completamente. No hospital, sua postura continuava a mesma. Profissional, correta, silenciosa, evitava conversas desnecessárias e mantinha distância sempre que podia. Juliana não voltou a se aproximar. Patrícia continuava com seus comentários, ainda que agora mais contidos, mas sua visão não havia mudado. Para ela, Renata estava presa a algo que já deveria ter sido superado. E Renata já não tinha energia para reagir. Foi então que, em uma manhã comum, algo inesperado aconteceu. Ao chegar em casa após um plantão longo, encontrou um envelope que foi passado por debaixo da porta. Não era propaganda, não era conta, não era algo comum. Era uma carta. Seu nome estava escrito na frente. A letra ela reconheceria em qualquer lugar. As mãos começaram a tremer antes mesmo que ela tocasse o papel. Por um momento ficou parada, observando, como se aquele objeto não pudesse ser real. Mas era. Renata se aproximou devagar. Pegou o envelope com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquilo. Virou-o nas mãos. Não havia dúvidas. Era de Bruno. O coração acelerou de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Renata perceber que a carta é do Bruno. Não havia dúvidas. Era de Bruno. Mas havia algo mais. Aquela carta não tinha simplesmente aparecido. Renata lembrou naquele instante de algo que só fez sentido agora. Nos últimos dias de vida, quando o pastor da igreja foi até o hospital para fazer uma oração com eles, Bruno havia pedido alguns minutos a sós com ele. Na época, ela não questionou, achou que fosse apenas mais um momento de fé, de despedida, de conversa espiritual. Mas não era só isso. Bruno havia entregado aquela carta ao pastor, com um pedido claro. Entregue para ela, 1 ano depois. 1 ano exato. Nem antes, nem depois. E agora, aquele prazo havia se cumprido. Sentou-se no sofá, ainda sem abrir. O ar parecia mais pesado, o silêncio da casa mais presente. Ela respirou fundo uma vez, depois outra, e então abriu. Dentro havia uma única folha. Dobrou-a com cuidado ao retirar. As mãos ainda tremiam. Antes de começar a ler, fechou os olhos por um instante, como se precisasse se preparar. E então começou. Renata, se você está lendo essa carta, é porque eu não estou mais aí. As lágrimas vieram imediatamente, mas dessa vez ela não tentou segurar. Eu pensei muito antes de escrever isso, não foi fácil. Não porque eu não sabia o que dizer, mas porque eu não queria que esse momento chegasse. Renata levou a mão à boca, tentando controlar a respiração. Cada palavra parecia atravessar algo dentro dela. Se tem uma coisa que eu preciso que você saiba, é que você foi a melhor parte da minha vida. Nada do que eu vivi se compara ao que a gente construiu juntos. As lembranças vieram com força. Os dias simples, as conversas, os momentos que na época pareciam comuns, mas que agora tinham um peso enorme. Eu sei que você vai sofrer. Eu te conheço. Sei do tamanho do seu coração. E por isso mesmo eu preciso te pedir algo, mesmo que pareça difícil. Renata enxugou o rosto com as mãos, tentando continuar.
Não transforme as nossas lembranças em motivo de tristeza. Elas foram feitas para te lembrar do que a gente viveu, não para te prender no que acabou. O peito apertou, mas ao mesmo tempo algo ali começava a mudar. Viva, Renata, viva de verdade. Não apenas sobreviva. Ela parou por um segundo. Aquelas palavras ficaram. Eu não quero que você passe o resto da sua vida olhando para trás. Quero que você construa novas histórias, novas memórias. Quero que você sorria de novo, mesmo que no começo pareça estranho. As lágrimas continuavam, mas já não eram apenas de dor. E quando esse momento chegar, não sinta culpa. Amar de novo não apaga o que a gente teve. Só mostra que o amor que existiu em você continua vivo. Renata respirou fundo, com dificuldade. Eu vou estar com o Senhor, e isso me traz paz. Porque eu sei que isso não é um fim. O coração dela acelerou. Um dia a gente vai se encontrar de novo. Mas até lá, você ainda tem um caminho inteiro pela frente. Ela já não conseguia conter o choro. Mas havia algo diferente naquele choro. Obrigado por tudo, Renata, por cada dia, por cada escolha, por ter sido exatamente quem você é. As mãos tremiam mais uma vez. Eu te amo. E sempre vou amar. A carta escapou lentamente de suas mãos. Renata não tentou segurá-la. Por alguns segundos, ficou parada, como se o corpo não soubesse mais como reagir. O ar parecia pesado demais, difícil de puxar. Ela levou a mão ao peito, tentando organizar a respiração, mas não conseguia. E então, ela cedeu. Seus joelhos tocaram o chão. E sem força para se sustentar, deixou o corpo cair por completo. Não houve tentativa de controle, nem de resistência. Mas não era um choro. Era mais como um grito. Um som preso, sufocado, que escapava de dentro dela com dor. Um desespero cru, acumulado por tudo aquilo que ela evitou sentir durante um ano inteiro. Como se, naquele instante, toda a realidade finalmente tivesse encontrado espaço para existir. Ela levou as mãos ao rosto, tentando conter aquilo. Mas era inútil. Não havia mais como segurar. Não havia mais como fugir. Não era apenas saudade. Era a ausência definitiva. A certeza de que não havia mais volta. De que nada poderia ser mudado. De que tudo o que restava agora eram as lembranças. O silêncio voltou a preencher a casa. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Algo havia mudado, ela apenas precisava continuar. Nos dias que se seguiram, Renata não se tornou outra pessoa, de uma hora para outra. A dor ainda estava ali, presente, silenciosa, mas já não era a única coisa ocupando espaço dentro dela. A carta de Bruno não apagou o passado, nem diminuiu o amor que ela sentia, mas trouxe algo que há muito tempo ela não experimentava: direção. Ela começou com pequenas mudanças, coisas simples, quase imperceptíveis para quem olhava de fora. Arrumou a casa, abriu as janelas, deixou a luz entrar. Pela primeira vez em muito tempo, mexeu nas coisas dele. Não para apagar, mas para organizar, para guardar com respeito aquilo que havia sido importante. Cada objeto carregava uma memória, e ao invés de fugir delas, ela começou a encará-las de forma diferente. Já não como algo que aprendia, mas como parte da história que a havia formado. No hospital, sua postura também começou a mudar. Ainda era discreta, ainda falava pouco, mas já não evitava completamente as pessoas. Aos poucos, passou a responder além do necessário, a sustentar pequenas conversas, a permitir que o mundo ao redor voltasse a existir. Juliana percebeu isso antes dos outros. Em um dos plantões, se aproximou com cautela, como quem ainda não sabia se era bem-vinda. Renata, dessa vez, não se afastou. O silêncio entre as duas durou alguns segundos, até que Renata respirou fundo e disse com sinceridade que havia exagerado naquele dia. Não pediu desculpas de forma dramática, mas reconheceu que a dor a havia feito reagir de maneira dura. Juliana a aceitou com um sorriso contido, sem insistir no assunto. Aquilo por si só já foi um começo, mas nem todos reagiram da mesma forma. Patrícia continuava observando tudo com o mesmo olhar crítico. Para ela, aquela mudança era tardia.
Em alguns momentos ainda soltava comentários atravessados, dizendo que finalmente Renata estava voltando ao normal. Renata ouvia, mas dessa vez não absorvia. Havia aprendido, mesmo que de forma lenta, que nem todo mundo entenderia o que ela viveu. O que Patrícia não dizia em voz alta era que, no fundo, nunca havia passado por algo parecido. Para ela, sentimentos sempre foram algo secundário, quase dispensável. Até que, inesperadamente, a vida começou a mostrar outra realidade. Foi durante um atendimento que ela conheceu Daniel, um jovem paciente que havia sido internado após um acidente. Diferente de outros casos, ele não carregava apenas dor física. Havia nele uma forma leve de lidar com as coisas, uma tranquilidade que contrastava com o ambiente hospitalar Patrícia, que sempre foi direta e objetiva. Começou a prolongar pequenas conversas, inicialmente por profissionalismo, depois por algo que ela mesma não soube explicar. Com o passar dos dias, aquelas conversas deixaram de ser apenas parte do trabalho. Ela passou a se importar, a esperar pelo próximo turno, a perceber detalhes que antes ignoraria. E sem perceber, algo começou a crescer dentro dela. Era novo, desconfortável, mas real. Quando Daniel recebeu alta, Patrícia sentiu algo que nunca havia sentido antes, um vazio repentino, como se algo tivesse sido interrompido cedo demais. Foi nesse momento que ela entendeu pela primeira vez o que significava se apegar de verdade a alguém. Algum tempo depois, eles voltaram a se encontrar fora do hospital. O que começou como um encontro casual se transformou em algo maior. E com isso vieram sentimentos que ela nunca precisou enfrentar antes. Preocupação, medo, cuidado e principalmente a possibilidade de perder. Foi nesse processo que algo dentro dela mudou. As lembranças do que havia dito sobre Renata começaram a pesar de forma diferente. Aquela certeza que ela tinha sobre seguir em frente começou a parecer rasa demais. Porque agora ela entendia, mesmo que em outra proporção, o que era se conectar de verdade com alguém. Em um dia comum de trabalho, Patrícia se aproximou de Renata. Não com o tom firme de antes, mas com algo que parecia mais difícil para ela. Humildade. Disse de forma direta que havia sido injusta, que falou coisas que não entendia, que nunca tinha vivido algo parecido e que por isso julgou sem saber. Renata ouviu em silêncio. Não houve surpresa, nem reação exagerada, apenas um olhar atento. Patrícia continuou. Disse que agora começava a entender o que é se importar de verdade com alguém. Que só agora percebia o quanto o amor pode mudar tudo. E que por isso sentia muito. Renata não respondeu imediatamente, mas depois de alguns segundos assentiu levemente com a cabeça. Não havia ressentimento. Talvez porque, naquele momento, ela já estivesse em outro lugar emocionalmente. Aos poucos, a vida começou a ganhar novas formas. Renata voltou a se permitir conversar mais, a se aproximar das pessoas, a reconstruir partes de si que haviam ficado paradas no tempo. E foi nesse processo, quase sem perceber, que Lucas voltou a fazer parte da sua rotina. Melhor amigo de Bruno. Ele sempre esteve por perto, mas, depois da perda, se afastou. Não por falta de consideração, mas porque a presença de Renata também trazia lembranças que ele ainda não sabia lidar. No início, as conversas entre eles eram curtas, respeitosas, sem aprofundamento. Mas com o tempo, algo mudou. Renata foi quem deu o primeiro passo. Perguntou por que ele havia se afastado, não em tom de cobrança, mas de curiosidade sincera. Lucas demorou a responder, mas quando respondeu foi honesto. Disse que ela o fazia lembrar de Bruno o tempo todo e que ainda doía. Ao invés de se fechar, Renata fez o contrário. Começou a falar de Bruno, das lembranças boas, das histórias que ninguém mais conhecia, dos detalhes simples que faziam falta. E pela primeira vez, aquilo não trouxe apenas dor. Trouxe saudade, mas também leveza. Ela falou sobre a carta, sobre o que Bruno havia pedido, sobre a decisão de continuar vivendo. Lucas ouviu, e de alguma forma aquilo também começou a curá-lo. As conversas passaram a ser mais frequentes.
mais profundas. Mais naturais, não havia pressa nem intenção clara. Apenas dois caminhos que, aos poucos, voltavam a se encontrar. E no meio desse processo, algo novo começou a surgir. Não como substituição, mas como continuação. O que começou como conversas ocasionais entre Renata e Lucas passou aos poucos a fazer parte da rotina dos dois. Não havia esforço para que aquilo acontecesse. Era natural, em alguns dias, bastava uma mensagem. Em outros, um café depois do trabalho. E, sem perceberem, já não era mais apenas sobre lembrar de Bruno. Era sobre estarem ali, um para o outro. Lucas continuava sendo reservado, mas já não evitava tanto. Renata, por sua vez, já não se escondia atrás do silêncio. Havia algo diferente nos dois. Algo mais leve, mais honesto. Ainda existia saudade, ainda existia dor. Mas já não era uma dor que paralisava. Era uma dor que havia encontrado espaço para existir, sem impedir o resto. Em uma das conversas, sentados em um banco simples, após um dia de trabalho, Lucas falou algo que ficou. Disse que por muito tempo achou que seguir em frente seria uma forma de esquecer Bruno e que por isso resistiu tanto. Renata ouviu em silêncio e então respondeu com calma. Disse que também pensou assim, que por muito tempo sentiu culpa só de imaginar qualquer tipo de recomeço, mas que entendeu com o tempo que o amor que ela viveu não precisava ser substituído, porque não era algo que podia ser apagado. Era parte dela, e sempre seria, Lucas concordou. E naquele momento, algo entre eles se ajustou de vez. Não havia mais comparação com o passado. Não havia disputa com lembranças, havia respeito e espaço. O sentimento que começou a crescer entre os dois não veio com intensidade imediata. Não foi impulsivo, nem carregado de urgência. Veio com cuidado, com paciência, com consciência. Era um sentimento que entendia o que havia existido antes. E ainda assim, escolhia existir. Com o tempo, aquilo se tornou evidente. Eles começaram a se aproximar mais, a dividir mais do que lembranças, a falar sobre o presente, sobre planos, sobre possibilidades. E quando perceberam, já não era mais possível negar. Eles haviam se apaixonado, mas dessa vez de uma forma diferente. Mais madura, mais consciente, mais silenciosa, sem promessas apressadas, sem medo. Quando decidiram ficar juntos, não houve necessidade de grandes explicações. Quem acompanhava de perto conseguia entender, e quem não entendia não fazia falta. Renata, pela primeira vez em muito tempo, se sentia em paz. Não era a mesma felicidade de antes. Era outra, mais tranquila, mais firme, mais profunda. Ela sabia que Bruno não havia sido substituído. Sabia que o que viveu com ele era único. Mas também sabia que aquelas palavras, lidas 1 ano depois da sua partida, tinham mudado tudo. Ela escolheu viver. E isso incluía amar de novo. Algum tempo depois, Renata e Lucas se casaram. A cerimônia foi simples, sem excessos. Cercada por poucas pessoas, mas carregada de significado. Não era um recomeço que apagava o passado. Era uma continuação que honrava tudo o que veio antes. Meses depois, uma nova notícia trouxe ainda mais sentido para tudo. Renata estava grávida. Quando descobriram que era um menino, a decisão foi natural. Não precisou de discussão, não precisou de dúvida. O nome já existia, Bruno. Não como alguém que ficou para trás, mas como alguém que continuava presente de outra forma. Um legado de fé, de amor, de tudo aquilo que um dia foi construído e que, de alguma maneira, nunca deixou de existir. Naquele momento, segurando o filho nos braços pela primeira vez, Renata entendeu algo que durante muito tempo parecia impossível de aceitar. O amor não termina. Ele se transforma. Ele permanece. E às vezes, ele encontra novas formas de continuar. O tempo passou. Renata aprendeu a viver de novo. Não como antes, mas de uma forma diferente. Mais consciente, mais profunda. A saudade nunca desapareceu completamente, mas deixou de ser uma dor que paralisava. Virou memória. Lucas nunca tentou ocupar o lugar de Bruno.
E talvez tenha sido exatamente por isso que tudo deu certo. Porque o amor que nasceu entre eles não veio para substituir, veio para continuar. Quando o pequeno Bruno nasceu, Renata entendeu algo que antes parecia impossível aceitar. Nada havia sido em vão. O amor que ela viveu não terminou naquele hospital, não acabou naquele dia. Ele apenas encontrou uma nova forma de existir. Às vezes, à noite, ela ainda pegava a carta, mas agora sem lágrimas, apenas com gratidão. Viva Renata! Ela viveu e pela primeira vez em muito tempo conseguia lembrar, sem se perder. Porque o amor verdadeiro não prende, ele ensina, ele fortalece. E quando é real, ele permite que você continue. Se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você se viu aqui, já se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias como essa. Histórias que fazem a gente sentir, refletir e às vezes até enxergar a vida de um jeito diferente. E me conta uma coisa aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu gosto de saber até onde essas histórias estão chegando. E é incrível ver como elas conseguem tocar pessoas em lugares tão diferentes.